A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui mais uma palavra, um momento de oração para estar edificando a sua fé. Vamos orar? Deus poderoso, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, por mais um dia de vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor, fala conosco, vem endireitar os nossos passos, vem guiar a nossa vida. Nós precisamos ter uma vida guiada pela tua palavra, vem nos ajudar a fazer a tua vontade. Vem, Senhor, nos falar de forma poderosa. Abençoa essa vida aí, Pai, que está orando comigo. Toca na sua saúde, abençoa a saúde, o emocional. Traz libertação para ela, para sua casa, para sua família. Pai, dá um dia de vitória, um dia próspero. Dá sabedoria para ela, Pai. E dá a ela, Senhor Deus, encorajamento, Senhor, e força para ela ouvir essa palavra até o final. Fala com ela, Pai. Fala-nos hoje de forma poderosa. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Olha, Deus, Ele me deu aqui uma palavra para esse dia. O perigo do medo, né? Como é perigoso a gente alimentar o medo na nossa vida. De repente você já teve muito medo ou você conhece alguém que tem medo. O medo, ele frustra sonhos, ele paralisa muitas das vezes. O medo, ele impede você de alcançar vitórias, ele impede você de conquistar. O medo, ele pode em alguns momentos até te proteger, não é? Como a gente vai ver aqui no texto que a gente vai ler. Mas quando o medo ele se torna patológico, ele pode causar situações terríveis na nossa vida e até mesmo nos impedir de alcançar promessas do Senhor. Porque Deus, ele tem promessa na nossa vida. Mas quando a gente não confia em Deus da forma que a gente tem que confiar, quando a gente não consegue dominar o medo, a gente pode impedir que bênçãos fiquem impedidas na nossa vida. Então, o medo é um perigo e a gente não pode alimentar o medo. Olha o que diz em Salmo 34, o verso 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Aqui foi Davi que escreveu esse texto. Quando Davi se fingiu de louco diante de Abimeleque, né? Quando ele se fingiu de louco diante do rei, ele estava numa cidade inimiga e ele não podia estar lá. Ele estava fugindo de Saul, ele estava com medo de Saul, mas quando descobriram que ele era de Israel, então, olha, ele está aqui infiltrado, vamos matar ele. Aí naquele momento, o que ele fez? Ele se fingiu de louco, começou a se bater, começou a babar. E naquele tempo eles acreditavam que a baba transmitia a doença, né, neurológica, e eles ficaram com muito medo, ninguém queria tocar nele. E enfim, quando tocaram nele foi para jogar ele para fora e não mataram ele. Ele saiu dali ileso. Mas Davi, ele seguia direcionamentos do Senhor. Quando ele estava com medo, ele buscava direção de Deus, ele orava ao Senhor, ele clamava por livramento, e Davi teve grandes livramentos, não foi só esse, mas Davi, durante muitos anos, Davi precisou fugir de Saul, né? Da perseguição de Saul, rei de Israel. E em todo o tempo, Davi clamava ao Senhor, buscava ao Senhor, colocava diante de Deus os seus medos. Davi nunca se prostrou diante do medo. Ele sempre buscava ao Senhor e Deus sempre dava o escape. Eu vou ler de novo. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A gente pode entender que para a gente ficar livre do medo, muitas das vezes, talvez você vai ter até que procurar uma ajuda terapêutica, não é? Se for patológico. Mas quando o medo aí, tá começando o medo aí, querer tomar conta de você, tomar conta dos seus pensamentos, você pode buscar o Senhor. E é claro que se você tiver com uma patologia, também você tem que continuar buscando ao Senhor, porque tudo acontece com a permissão do Senhor e Ele está contigo. Se a situação for leve ou se a situação for grave, porque para o nosso Deus não há nada difícil demais. O nosso Deus, Ele nos ama. E quando nós recorremos a Ele, Ele fica tão feliz com isso, porque Ele tem bênçãos lindas para derramar sobre a nossa vida. O que Ele quer é que a gente busque a Ele. E buscando a Ele, você vai conseguir dominar os seus medos. O medo é um grande perigo para a nossa vida, né? O medo, ele pode destruir sonhos, ele pode te impedir, ele pode te paralisar. Então, você precisa acreditar que apesar das dificuldades,
Deus, ele está com você. E não permitir que o medo te domine. E nas dificuldades, sempre buscar o Senhor. E nada vai impedir você de viver o que Deus preparou para você, se no medo você buscar o Senhor. E se você não se curvar diante do medo. Aquilo que Deus preparou para a tua vida, nada vai impedir. Você está entendendo? Tenha sonhos, coloque-os diante do Senhor. E acredite que Deus te dá sonhos. Também, se Ele te dá sonhos, Ele dá sonhos no seu coração, Ele também vai te dar condições para você realizar esses sonhos. Então não tenha medo, coloque tudo diante do Senhor, porque Deus é aquele que tudo pode, amém? Acredite que o Senhor, Ele te dá sonhos, vai te dar condições para realizá-los, e você não precisa viver uma vida de medo, mas Deus deseja que você coloque os seus medos diante dEle, porque Ele tem força e coragem para você. Busque em Deus força e coragem, não se submeta ao medo. Muitas coisas nesses dias que nós estamos vivendo vêm para nos colocar medo, são situações alarmantes, notícias alarmantes. O que eu disse no vídeo esses dias, uma palavra que Deus me deu, situações que a gente pode ver nas redes sociais, aí na reportagem. A gente precisa tomar cuidado, pessoas que a gente conversa, coisas que vêm, né? Olha para o Senhor, guarda o seu ouvido para aquilo que o Senhor falou para você. Coloca uma peneira no teu ouvido, não é? Muitas das vezes nós estamos diante de pessoas que não confiam no Senhor. Elas precisam de Jesus e elas estão minadas de tudo aquilo que pode prejudicar a sua vida, te trazendo medo. Então você precisa influenciar essas pessoas e não essas pessoas te influenciar. Você está entendendo? Coloque seus medos diante de Deus e cuide-se, blinde-se com a palavra de Deus e com fé em Cristo Jesus, para que o medo não te domine. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, mas compartilha também. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.